Salve, salve, gente linda! Boa noite, boa noite! Tudo bem com vocês? Grande momento dessa nossa live, dessa nossa partilha especial aqui essa semana, com uma querida e maravilhosa convidada, e falando sobre um tema muito importante, que, gente, confesso que fazia algum tempinho já que eu queria trazer uma live sobre essa sintonia, sobre esse assunto específico, sobre esse tema, né, de hoje aqui, que é a constelação sistêmica ou constelação familiar, né, mais conhecida como constelação familiar, vinculada à espiritualidade. E é um tema extremamente profundo, abrangente, né? E eu com certeza não poderia deixar de trazer alguém que é uma autoridade quando tange de assuntos voltados à mediunidade, à espiritualidade, né? De uma forma muito alinhada, muito crística, e que eu tenho uma extrema confiança no trabalho que ela traz, que a Neva traz, né? A nossa convidada de hoje. Confio demais no trabalho dela, é uma grande mentora, para mim é uma grande mentora, tanto no plano espiritual como aqui na fisicalidade, uma grande irmã de caminhada também, e sem dúvida alguma eu não pensei em outra pessoa para vir contribuir e falar e ajudar a esclarecer um pouco todo esse campo da constelação familiar ou sistêmica aos olhos da espiritualidade. Eu vou deixar aqui o comentário fixo, e vocês que já estão entrando aqui, gratidão demais por estarem aqui hoje, ajudando e contribuindo com essa energia toda aqui, né, desse grande campo sistêmico que está se formando aqui hoje, né, porque é um grande campo sistêmico que a gente está trazendo aqui, todos nós juntos nessa live. Eu vou fixar aqui o comentário e vocês mandem um convite para alguém fazer parte dessa live aqui. Convide pelo menos uma pessoa. Porque o tema aqui, gente, vai ser hoje de quebra de tabu. E quem me conhece sabe que eu adoro trazer esse tipo de quebra de velhas energias, né? Quem já é consagrado aí consagrado nas ordens de Neva, né? Vai saber o que eu estou dizendo. É Força Arcano 3, destruidor de velhas energias e de mundos. Vamos fixar aqui espiritualidade e constelação familiar. Eu vou colocar familiar porque as pessoas identificam melhor, tá? Fixar comentário. Maravilhoso. Como é que vocês estão aí nessa noite de quinta-feira? Tá todo mundo me ouvindo bem? Dá um joinha se estão me ouvindo bem, se o áudio tá tranquilo aqui, se não tá muito alto o som da música, do mantra. Só para eu saber aqui antes de chamar a Neva. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui, pessoal. Gratidão por essa grande oportunidade de tê-los aqui. Espiritualidade voltada à constelação é um assunto, um tema tabu. E por que eu digo isso tabu? Porque até mesmo no meio dos psicoterapeutas, dos consteladores, né? Para quem não sabe, eu sou constelador já há alguns anos aí, sou terapeuta, então por isso que eu estou trazendo esse tema aqui, porque às vezes tem algumas pessoas que são novas, não me conhecem, né? Então, por isso que eu estou trazendo esse tema. A constelação, o vínculo da espiritualidade com o tema constelação familiar ou constelação sistêmica, ele é um tabu mesmo em meio aos terapeutas que atuam com essa técnica, né, com essa energia. Por quê? Porque muitos terapeutas, eles não querem vincular a espiritualidade com a constelação,
porque a constelação inicialmente foi uma técnica da psicoterapia, né, trazida dentro desse campo da psicologia, da psicanálise, da psicoterapia, da psiquiatria também, certo? Lá atrás, há muitos e muitos anos, né, muito antes, inclusive, de Bert Hellinger, né? Talvez a maioria aqui já esteja familiarizado, né, com constelação familiar, quando vincula Bert Hellinger, mas veio muito antes dele, né? Tanto que o meu trabalho, ele é muito nesse resgate da ancestralidade, né? E eu trago muito esse tema também da constelação vinculada ao xamanismo, a origem e o resgate ancestral do xamanismo, das antigas tribos, das antigas civilizações, né? Porque foi de fato onde tudo começou. Mas enfim, tivemos grandes nomes de grandes terapeutas, né, que vieram a abordar esse campo da constelação em alguns níveis, e foi meio que se tornando um tabu falar e vincular a constelação com algo espiritual, né, do campo morfogênico, campo morfogenético. Justamente para que não se tiver, justamente para se ter um cuidado também com a saúde emocional, com a saúde mental do paciente, o qual se coloca à disposição de um tratamento ou de uma técnica da constelação. Porém, né, a gente vem abrindo todo esse campo, todo esse véu maravilhoso aí, e cada vez menos é possível se esconder esse vínculo, né, da constelação com a espiritualidade. E fazia um tempinho já que eu queria trazer esse assunto, esse tema à tona, como eu disse para vocês. E aí fiz o convite para a Neva já acho que foi ano passado, inclusive convidei ela para a gente trazer e abordar esse campo aqui. Eu como constelador, ela também como consteladora espiritual aí, e médium, né? Trazendo todo esse olhar para nós da constelação no campo da espiritualidade, certo? Deixa eu ver se a Nevinha chegou aqui já. Vou chamar ela para a live e a gente vai começar aí. Sem muitas delongas. Já sim, estava acompanhando a sua introdução aí. Olha ela aí, gente. Salve, Salve, salve. todo mundo bem? Muita gratidão, Nevinha, por ter aceitado vir fazer essa partilha aqui comigo, trazer essa energia, esse esclarecimento aí para todos nós. Eu também tenho certeza que eu vou aprender muito aqui, apesar das nossas conversas paralelas. Agradeço também a oportunidade. Oi, todo mundo. Oi, sementes. Oi, turma do Matias. Oi, fusão. Estamos aqui. Espero poder contribuir Isso aí. um pouquinho com o que eu tenho de pacote aqui. Tô aqui. Vambora. Vamos começar por onde? Vamos falar de quê? Salve, salve. Só antes de a gente teve umas perguntas bem interessantes aqui sobre esse campo, de algumas pessoas que compartilharam. E aí acho que a gente vai começar por essas perguntas aqui. Eu sinto que a gente pode começar por essas perguntas e vamos desenvolvendo aqui o assunto conforme fluir. Mas antes disso, eu sei que você está mega ocupada aí com o lançamento do curso, do evento anual, né, de sementes, que foi ontem. Vai ser um frevo. E vai ser aqui, né, em Poços. Vai ser lindo demais. Então, conforme der o seu tempo aí, você só sinaliza que a gente encerra aqui, tá? Enfim, eu quero perguntar para você, né, dentro desse campo todo, como é, na visão espiritual, o olhar sobre a constelação sistêmica, familiar, enfim, sobre a técnica da constelação. Como que seria esse olhar, né?
Até porque um dia você me Eu mostrou como é o já ia puxar desenho aquela, ali, já ia puxar inclusive, aquilo né? dali. Depois você mostra o pessoal, Matias. Depois você mostra o Larga para nós aí. pessoal. Uma vez eu estava conversando com o Matias sobre alguma coisa sobre constelação e eu mostrei para ele como que a espiritualidade vê o emaranhado kármico sistêmico na Terra, né? Como que a nossa equipe espiritual, os nossos mentores, os nossos instrutores veem esse emaranhado. E o trabalho da constelação sistêmica é desemaranhar esse... Ainda pior que isso aí, tá? Ainda mais... Aí você foi leve. Aí você, Matias, você já colocou quando o negócio está desenrolando. Né? Porque o trabalho da constelação, aproveitando o Pai João, que acabou de chegar aqui me soprando no ouvido, ele falou que é como se fosse uma lubrificação para o desemaranhado, tá? Então, imaginem vários fios, né, o pessoal que trabalha com tricô, essas coisas, imagine vários fios de tricô, tudo embolado, um novelo embolado ali, né? Bem amarrado, com vários pontos, com vários nós. Existem um nozinho a cada 1 milímetro, né, desse grande novelo enrolado. Esse é o emaranhado dos processos kármicos sistêmicos. E o trabalho da constelação sistêmica, da constelação familiar, é lubrificar esse emaranhado para que se possa ir desatando os nós, né? Uma das grandes responsabilidades dos trabalhadores como você, Matias, com a constelação sistêmica é, ajudar na cura desse emaranhado, mas não só relacionado à Terra, né? Isso é algo que se estende além do plano físico da Terra. Vocês consteladores, assumiram um compromisso com a fonte primordial. Vocês assumiram um compromisso com Maria Santíssima, tá? Para ajudar nesse desemaranhar. Então, entendam como um simples lubrificar desse novelo todo emaranhado ali e desatar os nozinhos ali para facilitar a vida daqueles seres ali. E não só, né, esse simples desatar de nós, vocês ajudam a acelerar os processos de cura kármica daquele emaranhado ali, daquelas pessoas que estão envolvidas, né? Vocês ajudam a elas se libertarem, a elas libertarem pessoas da linhagem delas e acelerarem os processos de cura kármica mais pessoal, não necessariamente ligado ao alinhamento ali transcendental, mas coisa dela ali, que ela traz da alma dela. Então é um trabalho que eu tenho bastante confiança, assim, eu recomendo algumas pessoas também fazer, e eu naturalmente eu acabo fazendo trabalho de constelação espiritual em algum atendimento meu, assim, mas quando eu posso, assim, quando a pessoa precisa de o desenlace mais aprofundado, mais tempo, também recomendo o Matias, tem a Élita Carolina também, que eu confio bastante no trabalho. Então, isso é sério, gente. É um trabalho que ajuda muito e ajuda você a respirar também. Quando você está no emaranhado sistêmico, parece que você está procurando respirar, né? E o trabalho ajuda você a conseguir a voltar o ar para os seus pulmões, para que você possa ver de um campo mais macro o que está acontecendo. Você passa a ter mais domínio daquela coisa ali. Sim. Você começa a ter domínio e clareza e tranquilidade para lidar com aquilo, né? Porque você está vendo, você está sendo lubrificado energeticamente, né? E aquilo ali vai te ajudando a sair daquelas situações de forma mais harmoniosa. Esse campo, então, do emaranhado, do sistema kármico individual, do emaranhado kármico individual, naturalmente ele está vinculado a esse sistema kármico da humanidade. Mas assim, como eu gosto de falar, nem todo processo, nem toda encarnação em um núcleo de emaranhado kármico significa que
a pessoa que está ali naquele meio tem comprometimento kármico com aquele núcleo, tá? Existe as pessoas que encarnam ali com comprometimento kármico de algumas vidas, de algumas gerações, né? Ela já vem encarnando ali naquele núcleo familiar ali, aquele mesmo grupo de espíritos, né, encarnando juntos ali para tentar se resolver. E tem também o missionário, né, que não tem nada a ver com aquele emaranhado kármico, não tem karma nenhum com aquele grupo de espíritos, porém a alta espiritualidade faz, digamos, uma seleção com alguns espíritos e pergunta basicamente, olha, tá tendo uma situação ali, uma situação de emaranhado kármico com aquela família, nós sabemos que você não tem ligação nenhuma, mas você quer descer para ajudar ali? Então aí você desce ali, você encarna, se emaranha ali, né? Você se emaranha, mas não necessariamente porque você tem algum karma ali, mas você se permite estar naquele emaranhado. Tem isso também. Então, tanto tem o missionário, como tem aquele que tem o processo kármico profundo ali, como tem aquele que tem as duas coisas. 50% é missionário, 50% é processo kármico. Então, tem esses 3 pontos que a gente precisa ter em mente no que diz respeito ao trabalho com constelação, né? Que você pode estar atendendo uma pessoa ali que ela tem processo kármico ali, ou ela tem meio a meio, ou ela não tem nada. Ela está ali, ela se colocou ali, né? Tem esses 3 pontos. Mas que mesmo estando colocada voluntariamente, né, por um processo missionário, como você trouxe, sim. acaba tendo o emaranhado do enlaço kármico daquele núcleo. Como se nada. Ela... Né? Então pode Exatamente. trabalhar a resolução disso. Como ela, a partir do momento que, de forma missionária, ela escolhe entrar ali, ela se contamina, entre aspas. Né? Ela tá ali, tá naquele bolo ali. Então, tá na chuva para se molhar. Então, ela acaba assumindo, né, esse compromisso para ajudar na cura daquela linhagem ali. Então, é como se ela tivesse karma ali, né? Ela assume isso. Mas aí é um caso especial. Isso não é sempre que acontece. O Pajão tá pedindo para eu falar, para não ficar meio generalizado. Ele tá pedindo para eu dizer que são casos especiais, né? Não é tipo, acontece sempre. Não, são casos extremamente especiais, tá? Coisa de 10% que acontece, tá? Para ficar mais claro, assim, coisa de 10% certo. É o missionário que desce ali, né? Um exemplo clássico que nós temos, né, de cura de uma linhagem, o Mestre Jesus. Ele veio curar, veio auxiliar no processo de cura de toda uma ancestralidade terra, desde a Atlântida antiga, desde as guerras galácticas, um karma muito pesado, e ele se colocou à disposição para ajudar naquele emaranhado. Ele tinha karma? Não, mas ele se colocou à disposição, né? De tal forma que ele passou pelo que ele passou, que ele passou por todo aquele processo ali. Né? E quando falava o mestre, mas o senhor não precisa passar por isso, ele é o meu caminho. Eu tenho que fazer isso. Né? Eu tenho que passar por isso. Ele não tinha karma, mas ele tinha a missão dele, o compromisso missionário, e ele assumiu isso. Então, um exemplo. Tá? É 10% que acontece, não é sempre. São casos especiais. Muito bom. Sobre essa técnica de constelação, né, Val? Pegando ela foi trazida, canalizada, né? Ela foi canalizada por algum terapeuta em algum momento, né? Essa técnica você teria para nos dizer qual é a origem dessa técnica, de qual família galáctica? Eu já te falei isso, não. Eu falei isso no físico para você, não. Os mentores... Falou, mas eu vou perguntar um monte de coisa aqui que a gente já conversou. Eu não lembro o que eu falei pra você. Eu acho que eu tava medianizada na época. Falou sobre a origem. Eu te perguntei, na verdade, a origem do Bert Hellinger na época. E aí você trouxe que o Bert Hellinger era um pleiadiano, né? E que por ele, na verdade, né, através dele, veio dos pleiadianos. Mas a pergunta é se foi essa origem mesmo
ou tem um Sim, contexto de tá vendo, trabalho por gente? Eu detrás sempre aí? falo com o pessoal que trabalha comigo. Às vezes eu recebo informação, às vezes o Matias chega aqui em casa, né? Né, preciso falar com você alguma coisa. Aí eu entro em sintonia com a espiritualidade, aí eu respondo para ele. Daqui a pouco eu não lembro mais nada do que eu falei, né? Porque eu tô sendo um canal ali. Aí eu sempre falo, gente, quando eu falar uma coisa, vocês anotam. Vocês gravam que depois eu não lembro de mais Já nada. vai gravando. Mas sim, de fato, ele é um campo junto com os pleiadianos, né? É um compromisso cósmico, né? Galáctico, para ajudar no desemaranhado, como eu falei, não só da parte física da Terra, dos processos aqui que foram ocorrendo de emaranhamento kármico aqui, mas de fora, né? Então, os pleiadianos, eles têm esse compromisso junto à humanidade de auxiliar no processo de cura kármica, né? E os próprios pleiadianos, o pai João também está me ajudando aqui, me soprando, os próprios pleiadianos, eles têm processo kármico com a Terra. Por mais iluminados que eles sejam, por mais que 90% do DNA deles já é um DNA super, super, super quântico, né? Mas eles têm processo kármico com a Terra. Por quê? Há milhares e milhares de anos, eles mexeram no DNA humano de uma forma que não estava tão autorizada ainda. Então, os pleiadianos, os sirianos, os arcturianos e os andromedanos. Por que essas 4 raças são as que mais ajudam a Terra hoje? Porque essas 4 raças têm processo kármico com a Terra, de cura com a Terra, né? Eles têm processos e compromisso para ajudar no desenvolvimento do ser humano e na cura do ser humano. Em especial, os pleiadianos, porque eles são nossos pais genéticos, né? A gente tem os pleiadianos como os nossos pais genéticos, aqueles que construíram geneticamente os nossos corpos, né? A gente tem os arcturianos, que são os nossos avós genéticos, que por sua vez construíram os corpos dos pleiadianos /lirianos. E a gente tem os nossos bisavós, que são os andromedanos, que construíram os corpos dos arcturianos, que por sua vez construíram dos pleiadianos lirianos. E tudo isso, todo esse emaranhado, é um processo de ajuste kármico, né? É um processo sistêmico, que vem de uma linhagem física, terra transcendental, cósmica. E eles têm esse compromisso, em especial os pleiadianos com nós, da Terra, porque inicialmente eles se emaranharam no processo kármico aqui. Ao mexer, né, no DNA humano da Terra. Tem uma pergunta interessante aqui. Achavam que os arcturianos eram angélicos. Todos os seres são angélicos, né? A gente não pode esquecer que existem várias camadas dimensionais, inclusive eu falo bastante isso no curso de tipologia extraterrestre, né? A gente tem várias dimensões onde existem vários seres que atuam em várias camadas. Então a gente tem pleiadiano que já alcançou uma consciência angélica, a gente tem arcturiano que já alcançou uma consciência angélica, a gente tem arcturiano que ainda não alcançou a consciência angélica, né? Nesse ponto aqui a gente está falando de uma questão genética ancestral, né? Mais biogenético. Não da parte espiritual em si, é mais da questão genética transcendental, física, mais da parte física, porque os pleiadianos também têm corpo físico, eles podem materializar um corpo físico, arcturianos também podem, então todos eles podem, né, trabalhar com essa parte física, mas em especial essas épocas que eu estou falando, quando eles mexeram no nosso DNA, isso foi há milhares e milhares de anos e eles também estavam em processo de evolução e expansão de consciência. Eles não são os mesmos, obviamente. São raças fantásticas, né, que nos ajudam muito. Raças de puro amor incondicional, de consciência crística. Mas eles, em especial, fizeram um juramento para a deusa mãe, de que não deixariam a Terra até eles resolverem o que eles acham que tem que resolver. Então, eles são honrados. Salve Deus! Muito interessante, né? Porque essa nossa conversa se deu por um questionamento, né, que eu fiz na época ali, né? Não faz muitos Tem uns muito 2 tempo, meses por aí. Acho que uns 2 meses, né? Que eu questionava sobre justamente o que resultaria, né, fazer uma constelação na modificação do nosso DNA. E sobre essa contribuição da constelação
nesse campo Uhum, ascensional uhum, individual, agora, nesse momento que a gente está, né? Então, é um movimento que contribui também nessa modificação, não, mas talvez nesse desbloquear, nesse abrir do uhum, DNA, né, uhum. quântico, e que também, consequentemente, contribui para a Sim, aceleração ascensional de sim. cada um de nós, não é? Basicamente também, eu lembro agora de uma passagem do Mestre de Jesus, que ele fala assim, se tu quer, é mais ou menos assim, se você quer chegar à fonte, a Deus, Pai, Mãe, né? Se você quer chegar à luz, ascensionar, você precisa, antes disso, levar a tua... Isso é uma parábola, né? Levar a tua oferta até o altar e ir até o teu irmão se reconciliar com ele, para que depois disso possas vir ao reino dos céus. Em outras palavras, é assim, se você quer ascensionar, se você quer alcançar uma consciência iluminada superior, precisa resolver suas pendências transcendentais. Né? Você precisa resolver suas questões sistêmicas. Senão você não sai. Você vai ficar ali emaranhado ali. Né? Então, para você alcançar o teu estado de iluminação, você precisa literalmente resolver tudo isso. Você quer voltar para a tua origem estelar, tem que resolver essas pendências. Seja trabalhando com a constelação sistêmica familiar, seja em alguma outra terapia, seja no que for, espiritualmente falando, para que você possa amorosamente cortar esse vínculo. E outra coisa importante sobre cortar o vínculo. Eu atendi uma pessoa hoje que ela queria entender como é que ela fazia para cortar isso. Porque ela estava indignada, ela queria se desemaranhar daquele processo sistêmico. Eu falei, como é que você está fazendo esse processo? Aí ela, todo dia eu tô ali, meditando, tô ali tentando cortar esse laço com a família, não sei o que e tal. Aí eu, tá, mas peraí, qual é a energia por detrás desse movimento de você cortar? Ah, eu não quero mais, é porque eu não suporto mais. Eu falei, tá aí. Você não tem como se desemaranhar de um processo sistêmico com revolta. Não tem como você se desemaranhar de um processo sistêmico com raiva ou não quero nunca mais olhar para tua cara. Não, se não for harmonioso, se não for com acolhimento, se não for com amor, você vai manter esse ciclo. Porque é isso que dá liga para que haja esse emaranhado. Sem isso, você não se desconecta. Então, você quer curar-se dentro do sistema, é amor, é acolhimento. Do contrário, você vai ficar ali. É como diz o ditado, o que mais tu resiste, persiste. Então, não luta contra. Você quer transcender uma limitação tua? Não luta contra. Acolhe. Acolhe com sabedoria. Mas as pessoas às vezes confundem o acolher, né, com o ser conivente. São coisas completamente diferentes. As pessoas às vezes confundem, né, eu vou acolher, então eu tenho que ser conivente. Não, é um outro campo, é uma outra história. São energias completamente diferentes. Acolher é entender, é envolver com amor, e ao mesmo tempo que você envolve com amor, você deixa aí com amor sem revolta. Aí você se liberta. Até porque o processo de se enlaçar no emaranhado, ele se dá por amor também às pessoas, sim, né? Amor ao campo, amor sim, aos familiares, né? Por você, eu amo você e por amor a você, por exemplo, eu vou assumir uma doença processo que você teu. também está Exato. É vivendo mais dentro ou do menos o sistema. processo do missionário quando desce para assumir aquele processo kármico ali. Né? Ele está vindo por amor, por compaixão a você, por misericórdia a você. Né? É por isso que tem muitas pessoas, inclusive esse tema foi levantado na consulta que eu fiz com a menina hoje, que eu atendi ela hoje. Ela disse, Neva, é possível o meu parceiro tá doente e eu, de alguma forma, me fundir ao campo dele e para ficar igual a ele eu também absorver essa doença? Eu falei, óbvio que sim, isso acontece muito. Total. Né? Isso acontece muito. É uma regra geral? Não. Isso tem que acontecer sempre? Não. Mas acontece. Né? Olha um exemplo clássico que a gente tem de emaranhado sistêmico e misericordioso, que são os nossos bichinhos. Os gatos, cachorros, que muitas vezes adoecem antes da gente,
ou pega uma doença e morre, coisa que era para nós. Quantos de nós, né, já tivemos um gatinho, um cachorro, alguma coisinha assim, um papagaio, enfim, algum bichinho que ali por perto, que chegou perto de você, de repente teve um troço, morreu. E puxou de você aquilo. Que aquele animal deu o corpo dele para te dar mais tempo na Terra. O que é isso? Né? O que Jesus Cristo fez? Ele deu o corpo dele. Tá, ó, a situação da Terra tá feia. E se ele não tivesse feito aquilo, vocês acham que a gente estaria aqui hoje? Não, a Terra teria sido destruída de forma nuclear. Destruída. E foi a única, era a última cartada, ó. Você desce lá para pingar uma luz ali naquele povo ali, que a coisa tá feia. E se ele não vem e dá o corpo dele como ele deu, dá o corpo, todos os corpos dele como ele deu, a gente não estaria aqui hoje. Amor, compaixão, é isso. E muitos de nós fazemos isso. Estamos constantemente fazendo isso com os nossos familiares, né, genéticos ou os nossos familiares em torno de nós ali, não necessariamente de campo genético ali. Uhum. Tem uma pergunta aqui, já vou aproveitar para puxar ela, que ficou nos comentários da nossa live, e que envolve muito esse campo que a gente que você trouxe agora para cá, né? Pode-se trabalhar karmas, mesmo desconhecidos por nós, em uma constelação? Sim, óbvio que sim. Isso muitas vezes acontece. Muitas vezes você descobre uma pendência. Meu Deus, eu não sabia disso. Claro que sim. Inclusive uma das ideias da constelação, o que é? Uma das ideias da constelação é te trazer lucidez sobre o emaranhado. Né? Muitas vezes você não sabe o que você está passando, você está ali numa treta ali, muitas vezes você não consegue nem linearizar o que você está passando. O que você tá... Ah, não sei. O que você está sentindo? Não sei. Só sei que é uma coisa que incomoda. Tá, mas o que incomoda? A pessoa não consegue linearizar. Né? E aí você vai cavucando ali até pegar a causa raiz. E você mostra para ela, ó, isso aqui, ó. Então, claro que dá. Muitas vezes, a maioria das pessoas, na verdade, elas estão em um emaranhado kármico que ela não sabe o que é, né? Então, com certeza, sim. Sim. Justamente, né, aproveitando só agregar, a técnica da constelação, ela justamente trabalha o oculto, o inconsciente, exatamente. O subconsciente, justamente o que você não está conseguindo não ver. Está consciente, mas que está, não está conseguindo ver, mas que está reverberando. Ah, eu me sinto travada na vida. Tem algo que está te segurando, se você está se sentindo travado, mas você não sabe o que é. Sim. E é justamente para a você prática, conseguir a técnica enxergar para desvendar exatamente. tudo isso, né? Vou puxar uma outra pergunta aqui, bem interessante, inclusive. Podem ocorrer entrelaçamentos entre campos energéticos das pessoas quando se está constelando um sistema? Por exemplo, né? A pessoa vai participar de uma constelação em grupo. Né? Eu recebo bastante essa pergunta aqui. A dúvida dessas pessoas é se ocorre esse entrelaçamento quântico entre esses campos. De quem está constelando, de quem está participando, de quem está assistindo. O Pai João acabou de me falar aqui que isso pode acontecer, mas isso não é uma regra geral. Isso pode acontecer e muitas vezes quando acontece, existe um pré-acordo daqueles espíritos antes do trabalho, tá? Pode acontecer sim. Por exemplo, um exemplo básico. Eu chego para você, Matias, cara, eu tô passando por uma situação aqui, você pode me dar uma ajuda? E você, não, claro, eu te ajudo. É isso. Cara, preciso conversar com alguém sobre uma situação, não tô bem, tal, queria, não sei, desabafar, uma ideia, um palpite, você pode me ajudar? O que é isso? Isso você tá entrando no meu sistema, né? Eu tô te abrindo o meu sistema para que você me ajude. Não tem diferença do processo de constelação. Né? Então, a partir do momento... Aproveitando só, acho que já essa pergunta aqui, Rafa, entrando um pouco mais, qual é vamos dizer assim, porque existe um cuidado muito grande, inclusive um tabu entre os consteladores, de falar
desse vínculo da constelação com o lado espiritual. Justamente por temerem, às vezes, o quanto isso pode ser, de fato, um risco para o paciente ou para as pessoas que estão ali. O que vocês, terapeutas, precisam entender é que quando vocês trabalham com responsabilidade, né, com seriedade, vocês não estão desprotegidos, né? Quando você trabalha um campo sistêmico, existe uma hiperproteção para você. Então, se você capta alguma coisa de um paciente, ou vice-versa ali, ou todo mundo que está constelando ali capta um do outro alguma coisa, gente, existe uma coordenação por fora, né? Existe um ajuste por fora. Então, não é à toa. Você não vai pegar assim, pelo simples fato de pegar aleatoriamente. Não existe essa aleatoriedade. Tem uma coordenação por detrás. Captei o campo de fulano, estou mal desde então. Existe um motivo por trás disso, né? Existe um motivo pelo qual você se conectou de tal forma com aquela pessoa ali e está sentindo algum efeito no teu campo. Existe alguma coisa que liga vocês. E por que não trabalhar isso também na constelação? Por que eu me conectei com a fulana ali e de uma forma que não me fez bem? Vai trabalhar isso. Tem uma raiz. Tem uma causa raiz ali. Nada é aleatório, né? Então, não é para se ter medo desse trabalho, porque você tem uma proteção, né? Vocês têm uma proteção. Imagina eu também, que atendo gente do mundo inteiro, que chegam vários casos para mim. Se eu for me preocupar com... Às vezes a pessoa chega para mim, chega ela e chega 15 obsessores atrás dela. Se eu for me preocupar com eles que estão vindo com ela, eu não atendo ninguém, né? Então, eu me abro, porque eu sei da minha egrégora, eu sei da proteção que eu tenho. Então, quando se trabalha sério, quando tá com o coração sério ali, não tem que se preocupar. E se acontecer alguma coisa aparentemente aleatória, não é aleatória. Não sei se eu consegui explicar. Claro que também vai muito do... Sim, total. Gratidão pela partilha. E claro que também vai muito desse ponto que você falou, de um trabalho sério, da firmeza e do centramento do campo do terapeuta. A responsabilidade maior, gente, é do terapeuta, tá? Se você é um terapeuta e você vai conduzir uma constelação sistêmica familiar, a responsabilidade de todo o trabalho é sua. Se houver alguma brecha, alguma entrada de alguma força não positiva, você é o canal principal. As pessoas que estão ali com você, elas estão sob sua tutela, sob sua responsabilidade, né? Claro, um parênteses aqui. Elas podem atrair forças negativas ali para elas. Ok, elas podem atrair ali, em algum processo delas, elas podem se desequilibrar, não significa que foi você que atraiu, mas a partir do momento que você está centrado, qualquer força negativa que qualquer pessoa ali naquele trabalho venha atrair, essa força não vai desarmonizar o trabalho porque você está sob comando. Você está comandando a coisa. Você está coordenando a coisa. Então, alguma força que ela venha a trazer por conta do desequilíbrio dela, você, como o coordenador do trabalho em equilíbrio, aquela força não sustenta ali porque o teu campo vai empurrar ela de volta, né? Então, depende do terapeuta, de quem está trabalhando ali. A responsabilidade é dele ali. O canal principal é ele. Muito bem. Bom, dito isso, acho que é muito mais que claro, mas vamos vamos destrinchar mais esse emaranhado aqui sobre esse tema. Existe, então, esse vínculo do campo, de um trabalho, de uma constelação com o plano espiritual, certo? Como é que ocorre esse vínculo, por exemplo, de um trabalho? Eu, Matias, estou conduzindo uma constelação, tem uma pessoa ali, um paciente que está constelando, uma questão pessoal dele ou dela, né? Como é que esse vínculo ocorre com um familiar desencarnado? Matias, deu uma cortadinha no teu vídeo, ele deu uma leve congelada, não conseguiu ouvir toda a pergunta. Você consegue repetir? Deu uma leve cortadinha.
Sim. Voltou? Ainda tá Voltou? Vai chamar, congelando um né? pouquinho, ainda Melhorou. tá meio... Oiê. Oi. Oi, oi, Tô te oi. ouvindo, Oi. agora eu acho que tá melhorando um pouquinho. Mudou Vocês pro 4G? estão me ouvindo, gente? Tá todo mundo me vendo, me Acho que ouvindo? deu uma Mudei pro melhorada agora. 4G. Repete pra ver se eu pego aqui. É, porque tá dando Ah, aqui um ainda bom, dilúvio passou aqui em por aqui. Poços agora. Bom, ele tá vindo pra cá. Olha só. Bom, é muito claro agora, né, de compreender que existe esse vínculo da constelação da técnica no plano espiritual. Como é que ocorre esse vínculo, por exemplo, né, dando um exemplo, uma paciente me procura Sim. para fazer um trabalho de constelação. A gente vai lá, faz o trabalho de constelação. Como é que ocorre esse resultado, digamos assim, ou movimento sistêmico de cura no campo com aquele familiar que está desencarnado, por exemplo? Eu já te falei isso também, tô com uma memória que eu acho que eu já te falei alguma vez isso, não. A gente já conversou algumas vezes Deixa eu sobre ver isso, sim. se eu me lembro o que eu te falei. Repete de novo a pergunta. Alô? Oi? Como que Oi? ocorre... Oi. Ah, Oi. voltou a dar uma leve congelada de novo. Tá me vendo? Tá Tá me parecendo um ouvindo? robô falando. Salve-se. Salve-se campo. Como que ocorre... Como é que O ocorre o vínculo. vínculo do trabalho da constelação com os Ah, familiares sim, entendi. desencarnados? Onda de amor. Porque tudo tá conectado. Tudo tá interconectado, tá? Se você encarna numa família, né, que tem aquela ancestralidade ali genética, tem aquele histórico ali, né? A partir do momento que você começa a ter um comportamento, tá dentro, né, de um padrão diferente, isso reverbera como onda. E qual é a única coisa? O amor. Então, qualquer padrão de amor que você sustente em você, ele liberta você, ele auxilia no libertar de toda a tua linhagem, encarnada ou desencarnada, porque essas pessoas, elas captam o campo de amor. E o campo de amor, ele traz lucidez. Então, por exemplo, você tem um parente desencarnado seu ali, que ele morreu de cirrose, por exemplo. Né? Ele bebia muito, ele morreu de cirrose, tá? Morreu com problema no fígado. A sua família, digamos, tem uma ancestralidade, um problema sistêmico com álcool, certo? Então, muitos ancestrais teus têm problema sistêmico com álcool. Você traz a responsabilidade de auxiliar no processo de cura sistêmico nesse sentido, na parte do álcool. A tua vibração de amor, o teu amor, né, a tua luz, isso vai reverberar para toda a linhagem e vai chegar naquele espírito ali que pode estar desencarnado há décadas, há séculos, naquele mesmo padrão de pensamento repetitivo, tum, 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 álcool, 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 vício, 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 vício. Essa onda de amor chega nele e é como se fosse Preso no campo ali. Preso no No loop e no exatamente. comportamento A lá. tua vibração vai trazer lucidez para ele. Então, o que acontece muitas vezes nas meditações que eu faço toda sexta? Que eu peço a Jesus para que a luz chegue nas cavernas, nos vales mais sombrios. É porque a partir do momento que aquela luz chega ali, existe um, sabe, um despertar realmente, opa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Tem lapsos de lucidez. Então, é assim que funciona esse desemaranhado e essa cura transcendental e espiritual. É assim que você liberta também os teus ancestrais que estejam presos
de forma etérica, né? Falando de forma etérica, que sejam presos num campo dimensional inferior. Uhum. É o teu comportamento de amor que reverbera para todos eles. Não sei se era mais ou menos essa resposta que você esperava ou que era essa pergunta. Sim, sim, exatamente isso. É da compreensão exatamente desse campo aí, de como que acontecia para essa liberação, para esse desfecho mesmo, né? Teve uma pergunta aqui que eu vou aproveitar, vou dar só uma reformulada, porque já passou bastante coisa aqui. Mas o que a maioria também tem dúvida e questiona sobre, quando se está num campo de uma constelação em grupo, ocorre uma representação das pessoas que estão Sim. naquele campo, né? De elementos que fazem parte daquele processo de cura ali. Qual é o primeiro? Pode ocorrer um processo de incorporação dentro desse campo? Num Pode. Trabalho de constelação? Pode, por quê? Tá. Pode ocorrer por quê? Porque quando você trabalha a constelação, né? Quando você está trabalhando o processo de constelação, você não está trabalhando só um campo, né? Um campo, uma forma pensamento, um padrão, né? Você não está trabalhando só isso. Você não está trabalhando só uma dor. Você está trabalhando o espírito também. Então, se um espírito que está dentro daquele contexto ali que está sendo trabalhado, um ancestral teu, que não se libertou porque ele ainda está preso naquele padrão energético ali. Ele é como se fosse a causa raiz daquele padrão reverberar por toda a linhagem. Se você abre um trabalho de constelação para trabalhar aquela questão, os mentores vão trazer aquele espírito de onde ele tiver para chegar ali. Então, se tiver um médium de abertura para incorporação, ele vai incorporar. Porque é um trabalho espiritual também, né? Ele vai trazer, e eu já presenciei. Eu mesmo já incorporei um espírito quando eu participei de uma constelação sistêmica familiar. Eu me coloquei ali à disposição, né, como um dos elementos ali, e eu recebi um espírito que estava ligado a uma determinada pessoa e que não conseguia na verdade, ele não conseguia deixar ela em paz, porque ele tinha na cabeça dele que ela tinha que manter aquele padrão de ambição, porque na cabeça dele a família tinha que ter dinheiro, porque era uma família nobre que tinha que manter aqui. E ele estava com aquilo ali. E justamente a menina, ela queria trabalhar essa dependência, essa avareza dela. Ela não entendia porque que ela tinha tanta necessidade de ter dinheiro. Entende? Então a espiritualidade foi lá, catou a causa raiz, jogou no círculo ali sistêmico, ó, resolvam aí. Então isso é misericórdia. Então por isso que pode incorporar assim. Né? Não é só o campo que você vai trabalhar. Agora, caso não tenha um médio de incorporação, o mentor pode trazer também aquele espírito ali. Ele necessariamente não incorpora, mas ele recebe o campo que está sendo trabalhado. E também pode se libertar da mesma forma. Né? Ter um médium ali ou não é só uma forma de ficar mais fácil, digamos, uma comunicação direta. Mas o trabalho de cura e libertação acontece também. Então, não necessariamente também o próprio participante da constelação ele vai ter algum vínculo com aquela questão ou situação da causa ali, né? Ele pode ser só, ele tá ali, ele na verdade está ali sendo só o canal daquele processo. Não tem vínculo nenhum. Aí entra naquela parte missionária que eu falei. Ele está ali à disposição. Eu, digamos assim, por exemplo, eu não tinha nada kármico com a menina e com ninguém da roda sistêmica, nada. Na verdade, eu estava ali, eu fui assistir o trabalho, sentei no sofá e fiquei ali assistindo. De repente, comecei a ficar assim, ó. E eu senti a entidade se aproximar, eu falei, ih! E daqui a pouco o coordenador do trabalho sistêmico, extremamente sensível, ele olhou para mim e disse, você
precisa participar da roda. Eu falei, sabia. E aí lá vai eu pro meio da roda. Ou seja, quando eu fui lá, eu fui assistir o trabalho. Eu não fui para participar. Eu fui para assistir. E acabou que, pela Sim, sensibilidade que eu tenho, o rapaz chegou primeiro em mim. E tá bom, vamos lá. Tô aqui. Mas eu não tinha processo ali. É basicamente o que eu te falei. Matias, me dá uma ajuda. Aí você, tá, te ajudo. É um pedido de socorro. Posso usar teu corpo aqui um pouquinho para conseguir falar com a fulana ali? Sim. Tá, meu filho, pode vir. Né? Aproveitando aqui a Marisa Camargo, né? Bert Hellinger diz que isso não acontece. É justamente por isso, Marisa, que é o intuito dessa live que eu trazer para cá. Né? Que eu já queria há muito tempo falar sobre esse tema e trazer, porque acaba sendo um tabu. Lá atrás disse que não acontece, tem muitos terapeutas consteladores que repudiam de fato, eu conheço terapeutas que repudiam a conexão da constelação com a espiritualidade, que negam isso de fato mesmo, mas eu vou falar por mim que desde do primeiro curso de constelação que eu fiz, da primeira aula que eu sentei lá, eu assisti, a minha professora disse que não tinha nada a ver com constelação. Daqui a pouco eu explico por quê. Com espiritualidade. Eu disse, na hora eu disse, não, peraí, eu não bati de frente nem nada, mas eu disse, cara, isso aqui tem total vínculo com a espiritualidade, eu vou deixar ela trazer o campo dela e eu vou ficar com o que eu percebo, com o que eu sinto, com o que eu acredito e com o que eu vejo que está acontecendo aqui. Né? Então, esse tabu justamente veio à tona para a gente quebrar ele aí e começar a lapidar essa verdade para vir à tona. Sabe por quê? Esse campo da constelação. Sabe por quê? Pode trazer aí, desculpa. Muitos consteladores, que hoje são consteladores, e o Bert Helling também, muitos de vocês tiveram vida ali na Atlântida antiga, e vocês faziam um trabalho de constelação já, né, para ajudar a liberar processos que já eram mais galácticos, né, coisas transcendentais estelares ali. Quando a Atlântida começou a entrar no processo de decadência, né, alguns espíritos não positivos, começaram a se infiltrar, né, em alguns trabalhos ali. E o que acontece? Alguns trabalhos de constelação, chefes consteladores, né, chefes ali do trabalho, se deixaram enganar algumas vezes por alguns espíritos ali, inclusive o senhor Bert Helling. Então, existe trauma transcendental envolvido. Tá? Todos aqueles que resistem, que entram em negação, vai olhar lá para dentro que tem alguma coisa ali, tá? Não se pode esquecer disso. Tá? O que você luta contra, tem alguma coisa ali. Por que eu sou bem dura no sentido também quando tem muitas pessoas homofóbicas, preconceituosas em vários sentidos? Vai olhar a causa raiz ali para ver. Vai olhar o que tem ali. E se eu for abrir a boca para falar, meu filho, a razão transcendental daquilo dali, tem muito homem por aí, hétero, que se diz hétero, e que tem outra energia ali, tem outras vontades, mas luta contra isso. Eu conheço muitos. Eu poderia citar uma lista enorme de muitos famosos, inclusive. Sabe? Então, olhar para isso é importante. Muito importante. Não tem como a espiritualidade e a constelação estarem separadas. Na verdade, nada se separa da espiritualidade. Nada. Você está no banheiro fazendo cocô, meu filho, você está sendo espiritual. Você vai fazer xixi, você está sendo espiritual. Você está fazendo amor, você está sendo espiritual. Não existe separação disso. Espiritualidade é uma coisa, constelação é outra, ou espiritualidade, A, B, C. Não, é tudo espírito. Tudo tem a fusão da espiritualidade. Agora, o você negar é importante.
que você olhe ali, por que te incomoda? E por que o Bert Hellinger tem esse trauma tão maior? Porque ele era um dos principais responsáveis, um dos mais sábios e que foi enganado na época Atlântica. Então ele traz um trauma dentro dele. E tudo bem. Sabe Deus, tudo bem. Né? Sim. Então é importante a gente ter humildade, né, para olhar algo que mexe com você. Vai ver a causa, vai trabalhar a causa raiz. Tenha humildade para olhar a causa raiz, né? Isso é importante na fase que a gente está hoje. Não significa que você tem que acreditar porque A, B, C eu falou. Não. Você pode não concordar, ou você pode concordar, mas o importante é que haja uma harmonia nisso. Eu não concordo, por exemplo, não concordo com a fala do Bert Hellinger, mas o trabalho que ele trouxe é fantástico. Né? Isso é um detalhe apenas que diz respeito à particularidade dele, ao processo kármico dele, pessoal ali. E ponto. Isso não suja o grande trabalho, a grande contribuição para a humanidade. Né? Somos seres humanos e nós temos as nossas falhas. Por mais iluminado que um mestre ou outro possa ser, a gente pode falhar, a gente pode ter momentos de tristeza, de grande cobrança kármica e atrapalhar algum processo ali, mas o importante é a gente olhar para o macro, né? Isso facilita um pouco, um pouco. Eu vou... aproveitando, inclusive, esse ensejo, antes de a gente fechar aqui, porque já vai dar uma hora que eu passou rápido aqui. Rapidão, né? Mas antes da gente fazer esse fechamento, né, Eva? Aproveitando, inclusive, esse ensejo dos mestres, né, que trazem esse campo de trabalho com a constelação, muitos pacientes, né, ou pessoas conhecidas me perguntam como buscar um constelador, por exemplo, como identificar um constelador que esteja com o campo equilibrado e que você possa confiar no trabalho. A partir do momento, gente, que você se conecta com o teu interior e pede para os teus mentores colocarem no teu caminho uma pessoa que possa te ajudar, você tem dúvida que a tua equipe vai movimentar e vai colocar a pessoa na tua frente? Tem um exemplo bem simples. Não é um constelador, mas está dentro desse pacote aqui. Eu estava procurando algum personal para me treinar, né? Algum treinador para me ajudar no meu trabalho de exercício físico. Eu não estava achando, de jeito nenhum. Procurava um ou outro, ninguém queria atender, ninguém podia atender, babá. Aí eu falei assim, falei com o pai João, eu quero um treinador que seja flexível com os meus horários, porque eu não tenho horário certo, eu estou sempre atendendo alguém, então vai ter dia que eu vou poder treinar de manhã, vai ter dia que eu vou poder treinar à tarde, vai ter dia que eu vou poder treinar à noite, vai ter dia que eu vou ter que treinar de madrugada, vai ter dia que eu vou ter que treinar no final do dia, eu preciso de uma flexibilidade. Se não for assim, não manda ninguém, eu me viro, ponto. Aí 2 dias depois eu fui para academia, e aí entrei lá sozinha, fui fazer minhas coisas, não olhei pra ninguém, fui lá fazer meu treino e tal. Aí, de repente, um treinador chegou perto de mim. Posso te ajudar? Aí eu... falei, pode. Eu falei, eu já fui direto. Falei, você faz trabalho de personal? Ele, faço. Você tem flexibilidade para os meus horários? Aí ele, tem, eu quero te atender. Eu falei, então fechou. Pronto. É o meu treinador hoje. E ele é extremamente flexível. Tipo, na hora que eu digo, eu só posso ir tal hora, ele tô te esperando. Então, não tenha dúvida que a tua equipe vai dar um jeito de te colocar na frente, né? Uma pessoa que possa te ajudar. Então, se conecta, pede que vai, olha, cai na tua frente ali, né? Eu conheço o Matias, que é constelador, conheço a Elita, acho que o Dani Dangui também é constelador. São pessoas aqui da minha egrégora que eu confio. Eu posso estar sendo injusto, esquecendo alguém mais? Posso, né? Mas falando aqui do Matias, que eu estou na frente dele, do Daniel, que está constantemente comigo aqui, da Elita, que inclusive treina comigo, são pessoas que estão aqui e que eu estou fazendo uma live com ele. Né? Então, salve Deus!
Então, é importante, eu falo para as pessoas, porque às vezes, né, inclusive eu tenho paciente que eu incentivo até mesmo buscar outro do constelador, outra egrégora, outro do campo, né, que possa se beneficiar também, né? E às vezes eles questionam isso, mas como que eu vou conectar com alguém alinhado aí? Como é que é esse conectar? Eu achei bem pertinente, né, a pergunta quando você trouxe a história de Atlântida aí, né, e de Bert. Bom, a gente vai fechar aqui, né, porque já deu 1 hora, mas eu quero que você deixe o convite para o pessoal, porque eu sei que tem novidade do evento anual, do curso de tipologia, do curso de mediunidade. Eu estou fazendo propaganda do curso de tipologia e mediunidade, nem sei se dá para se inscrever ainda, que já está lotadaço todas as turmas. A gente dá um jeito. Então, deixe esse convite. Gente, a gente abriu ontem, tá? As inscrições para o encontro anual, que vai ser em Poços de Caldas, tá? Minas Gerais. O aeroporto mais próximo, Campinas, fica 1h30 de Poços de Caldas. Dá para chegar lá de ônibus, de táxi. A gente está tentando ver se consegue organizar vans, né? Enfim, vão, tá? Vai ser muito bacana, tá? Vai ser um prazer receber vocês. É a primeira vez que vai ter 3 dias de evento. A primeira vez. Sempre é 2 dias. No primeiro dia, que vai ser a sexta-feira, no dia 8 de setembro, a gente vai abrir com um show do Alê de Maria, tá? Acredito que a maioria de vocês conhecem o Alê de Maria. A gente vai abrir ali por volta de 18 horas, um pouco antes, 16 horas. A gente vai fazer uma pré-inscrição, a gente vai deixar vocês ali um tempo ali se confraternizando, se conhecendo, né? Então, em seguida vai ter o show do Alê. No outro dia de manhã vai ter o evento em si, com as palestras, com contato comigo, com canalizações, com tudo. No domingo também. Então, é a primeira vez que é 3 dias, tá? 3 dias de evento. Então, fica meu convite também. Sintam-se também convidados ao curso de Tipologia Extraterrestre, ao curso de Mediunidade. Estou aqui no que eu puder ajudar, no que eu puder atendê-los também. O Matias tem meu contato, tem o contato da minha assessoria. Gratidão por poder colaborar com vocês nesse momento. Matias, não esquece. Amo muito vocês. E tudo. Oi. O finalzinho. Manda um beijo. Oi. Agora estamos. Eu tô te ouvindo de novo, ao menos. Tchau. Beijo. Beijo. Gratidão. Boa live para vocês. Muito amanhã obrigado tem a pela nossa partilha. às 20h20, Muita tá? gratidão. Isso aí. Amanhã, 20h20, tem live com a Nevinha de cura de toda sexta-feira aí, né? Vou pedir para vocês ficarem ainda um pouco aqui, que eu vou dar outros recados aqui sobre isso. Gente, muito, muito, muito obrigado aí por vocês participarem. Tá todo mundo me ouvindo aqui agora bem, tranquilo. Tava cortando bastante, né, devido à internet aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui para vocês. Essa live foi maravilhosa. Eu, ao menos, amei de fazer ela aqui e ainda mais de compartilhar com a Neva. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa live salva, claro, né, aqui no meu Instagram. E eu vou ir colocar ela agora lá no meu story. E eu vou abrir uma caixinha de perguntas no story sobre o tema dessa live. Então, se caso você se instigou, teve mais dúvidas, mais insights de perguntas que você queira fazer, manda lá nessa caixinha que, se eu tiver a oportunidade aí, eu pego alguma orientação com a Neva, caso for necessário, certo? Oiê! Tá um pouquinho instável a internet aqui, né? Mas, enfim, voltando. Eu vou deixar essa caixinha de perguntas aberta agora lá no meu Instagram, no Story. Então, vai lá,
coloca a pergunta, se caso a sua não foi respondida aqui, que a gente vai trazer essa resposta para vocês, eu vou trazer essa resposta, certo? Ou do meu campo, ou com orientação da Neva também, para ajudar a esclarecer o máximo possível aqui vocês, com todo esse movimento aqui de seriedade, de partilha ética, moral, espiritual, da forma mais alinhada e viável para contribuir para vocês. Eu sei que teve várias pessoas que perguntaram aqui sobre o vínculo da constelação com a doença física. Tem total vínculo, tá, pessoal? Só não consegui puxar esse gancho aqui durante a live. Mas eu trabalho com constelação de saúde há muito tempo. E tem várias pessoas aqui que eu vi que estavam acompanhando que já fizeram constelação de saúde, certo? Então, aqui para dizer a maravilha que é você alinhar esse campo, inclusive, no corpo físico, tá? Então, botem essas perguntas lá, que eu vou trazer o máximo de resposta para vocês aqui e ajudar a esclarecer todo esse campo, tá bem? Se caso alguém sentiu o chamado, eu estou com a agenda aberta ainda de fevereiro e março já, de atendimentos individuais, online, com o trabalho de constelação, que eu acabo vinculando cerca de 7 técnicas junto com o atendimento da constelação. Apometria, Theta Healing, constelação, hipnose sistêmica, clínica, né, psicossomática. Eu trago um campo todo, tá, para dentro desse trabalho do atendimento individual. É de 1h30 até 2 horas o atendimento comigo. Eu tô com pouquíssimas vagas aí de... Agora, acho que para fevereiro, acho que eu só tenho 5. E para março, se eu não me engano, só tenho mais 10 vagas aí, pelo que eu me lembro da agenda. Então, quem sentiu o chamado, vem, marca aí que a gente organiza esse atendimento individual, se caso você queira fazer esse movimento também. Certo, gente? E sobre o evento anual, provavelmente que eu vou fazer palestra também no evento anual desse ano, tá? Quem tiver presente, eu vou trabalhar uma técnica para constelar o DNA humano. Vocês se ligaram o que é isso? Constelar o DNA humano. Então, gente, por favor, sintam no coração esse chamado e venham para esse evento anual. Vai ser o O do O, esse evento aí para todo o movimento sistêmico desse ano de despertar, de expansão de consciência. Certo? Tá, olha só, como eu estou encerrando a live, me chamam no privado do Instagram, certo? Me chama no direct do Instagram. Eu acabei não deixando o contato do atendimento de agenda aqui, mas lá na página principal ali do meu Instagram tem o contato, tá? É 55, o prefixo 55 99667-7991. 55-99667-7991. Tá? Ou me chama aqui no privado do Instagram, aqui no direct, que eu atendo e respondo todo mundo. Tá bom? Gente, um beijão no coração de vocês. Muita honra, muita gratidão por vocês terem atendido o chamado de fazer parte desse grande grupo, dessa grande egrégora que se formou aqui. Isso aqui também foi um trabalho de liberação para todos vocês que estavam presentes, tá? De deslinhar aí de muitos emaranhados também, contribuir com esse fluxo de vocês. Então, minha honra, assim, meu amor, por cada um de vocês que chega aqui e se faz presente nas nossas lives, tá bem? E eu vi quase 200 pessoas hoje aqui na live. Eu quero quase essas 200 aí também, terça-feira, na nossa live semanal de ancoramento, hein? Prometo que vou trazer mais uma live aqui, bem logo, sobre o campo da constelação, para a gente esclarecer mais esses movimentos, tá bom? Beijo no coração de vocês. Linda e maravilhosa noite para todos aí. Arro!